Este é o Francisco. Ele está nesse momento enterrando o seu sonho. Não somente um sonho de negócio, talvez o futuro da sua família e de próximas gerações. Francisco tinha um supermercado e ele achava que bastava fazer uma pesquisa nos concorrentes, ser o mais barato que todo mundo e estava tudo certo. Ele não entendia que quando o cliente chegava na sua loja, uma loja suja, desorganizada, não encontrava o produto, era mal atendido, ter o preço menor era o de menos, não fazia diferença nenhuma. E ele foi se tornando invisível para os seus clientes. 60%, esse é o número do IBGE, de empresas que fecham até o seu 5º ano. Mas não se preocupem, essa história tem um final feliz. Muito boa tarde, eu sou Leandro de Oliveira, eu sou especialista em precificação e rentabilidade e eu vou trazer para vocês hoje um método para que vocês não caiam nessa armadilha do Francisco, para que não aconteça isso no negócio de vocês. Eu venho trazer hoje para vocês um tema sobre o seu negócio pode ser mais lucrativo, faça o cliente perceber o seu valor. Por quê? A precificação, aquele preço que a gente coloca, o mais importante não é isso para o lucro. O importante é a distância entre a expectativa do cliente e aquilo que é a sua entrega. E é sobre isso que nós vamos falar nessa tarde. Falando um pouco da minha trajetória, trazendo a minha história que tem muito a ver com esse contexto. Meu pai era um cara meio durão, meio difícil, a gente tinha as nossas dificuldades. Ali no meio tem o meu pai, eu escutei isso muito mais dos meus tios. O meu bisavô era escravo. Então eu entendi que meu pai não podia me dar muito além daquilo que ele recebeu. E dá para ver entre a diferença que foi o mindset para ele e dos meus irmãos, que meu pai tomou esse crescimento que ele teve de uma forma talvez muito mais dura, mais complicado. Ele foi mais prejudicado com isso. Infelizmente, o meu irmão, também com mindset fixo, assim como o do Francisco, que prefere desistir diante as adversidades, diante as lutas, ele desistiu da vida. Ele se entregou à bebida, se entregou às frustrações, e eu perdi o meu irmão com 37 anos de idade. Eu, graças a Deus, tive algo diferente. O mindset de crescimento era algo que já estava comigo ali desde o início. Aos 8 anos de idade, eu queria ter uma roupa do Capitão América, uma fantasia, e meus pais não podiam me dar, e eu resolvi trabalhar. Eu virei vendedor aos 8 anos de idade. E o que aconteceu? Olha só o garotinho realizando o seu sonho. Aqui começou a mudar esse meu mindset, comecei a perceber que o mindset de crescimento, não fazer com que as lutas, as adversidades nos paralisem, e sim que elas sejam pontes para subirmos, galgarmos e vencer os desafios. E eu, graças a Deus, pude conhecer e aprender sobre isso desde cedo. Isso fez toda a diferença na minha vida. E a partir desse mindset de crescimento, eu fui evoluindo e crescendo cada vez mais. Um outro sonho que eu tinha, eu gostava muito de gibi e eu queria escrever, fazia uns rabiscos ali, queria ser um escritor. Era um outro sonho que eu tinha, vou falar disso já logo mais. E aqui é o meu pequeno. Uma coisa muito importante que fez toda a diferença na minha vida é isso, é o meu porquê. Esse é um dos meus porquê. Isso tem a ver com o meu propósito, tem a ver com o legado que eu quero deixar. Não por coincidência, o herói preferido dele também é o Capitão América. E aí, continuando na minha linha do tempo, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, já registrado. Entrei no Carrefour com 18 anos, como assistente. E eu coloquei uma meta ali. Eu falei, com 25 anos eu vou ser gerente. Eu brinco que nem minha mãe talvez colocou muita fé, né, nessa minha meta. Mas eu aprendi desde esse momento, desde cedo, que eu precisaria visualizar, colocar uma meta, visualizar aquilo e trabalhar para que fizesse com que aquilo acontecesse. Na foto ali eu estou de gravata, não porque eu já era gerente, mas porque aquilo me ajudava para o meu posicionamento, me ajudava como eu gostaria de me enxergar, como eu já me via ali na frente, e aí eu brinco que eu errei por um mês. Eu fiz aniversário em maio, em junho eu fui promovido a gerente, então alcancei esse objetivo, para mim foi uma grande realização. E aí o mindset de crescimento foi me ajudando a galgar desafios como esse. E aqui eu me encontrei com o meu propósito de transformação. Essa transformação foi uma das principais da minha vida e foi fazendo que eu buscasse cada vez mais.
Desde que eu entrei no Carrefour, eu gostava muito. Esse evento da APAS é a maior feira supermercadista da América Latina. E eu participava ali do auditório, acompanhava as palestras e falava, nossa, é meu sonho estar ali, em algum momento palestrando, falando ali. E mais um sonho realizado, em 2018, eu fui convidado para palestrar. Mas não por acaso, porque eu já fui me preparando, fiz uma formação, comecei a estudar, comecei a dar muita aula grátis mesmo, para eu ir me desenvolvendo. E aqui foi a realização de um sonho, mas não parava por ali, eu queria mais, queria ser um palestrante realmente memorável. E aqui eu me encontrei com esse propósito de levar a minha mensagem adiante. E aqui, quando a gente chega em 2019, eu fiz uma formação em Master Coaching, diante a desafios no meio da pandemia, e era muito interessante, né? Eu, em casa, no escritório mesmo, atendia ali, e eu saía do atendimento, a minha esposa falava que parecia que eu tinha sido atendido. Eu percebi que ajudar as pessoas a superar o seu desafio, as suas metas, fazia parte daquilo que eu queria para mim como legado de vida, realmente. E isso me trazia muita felicidade, de fato. E aqui eu me encontrei com a questão dessa paixão por ajudar, por servir. E aí, chegando aqui, 2021, lembra aquele garotinho que tinha um sonho de escrever? Olha só, quem diria? Virou um autor. Eu fui convidado, essa coletânea chama Varejo em Foco, onde tem um especialista de cada área falando de determinados temas. E eu já era um especialista aqui no tema de precificação e rentabilidade. Isso foi para mim, já foi uma grande realização do meu sonho. E ali ao lado está o meu outro porquê, a minha filha. É por ela também o meu propósito. É por ela que eu dou o meu melhor em tudo que eu faço. E ela faz parte do legado que eu quero deixar para as próximas gerações. Nessa coletânea, só tinha empresário. Eu era o único CLT ali. Era algo que já me motivava, porque eu falava, não, eu quero ser empresário também, onde já se viu. E eu coloquei na contracapa do livro ali, CEO da Price Solution. A Price Solution nem existia ainda, mas era uma meta que eu coloquei, algo que eu queria alcançar. E no ano seguinte, 2021, eu alcancei essa meta. No ano seguinte, eu inaugurei a minha empresa. No ano seguinte, eu pude realizar esse sonho, e para mim foi algo muito bacana, foi algo que me trouxe muita realização, porque a partir daqui eu percebi que eu poderia alcançar, sim, tudo aquilo que eu me dispusesse a fazer. Eu poderia alcançar tudo aquilo que eu visualizasse e corresse atrás dos meus objetivos. Foi uma grande realização. E essa linda aqui na foto é o meu outro porquê. Minha esposa, minha parceira, né, ela me ajuda em tudo. E é por eles, é pela minha família. É esse porquê que faz com que o meu propósito seja algo realmente que me leva adiante. E aí, finalmente, em 2026, estive aqui no IPL, como vocês, e a linha do tempo foi um dos principais exercícios que me ajudou a desenvolver, assim como eu vou falar da metodologia, porque eu quero ser um palestrante memorável. E a minha meta é alcançar isso até o ano que vem. Mas outra coisa que eu aprendi aqui no IPL sobre a ambiência é sobre metas. Então, eu tenho uma meta de alcançar, né, um resultado financeiro acima de 1 milhão para o ano que vem, mas eu tenho uma meta sonho. E a minha meta sonho é alcançar isso ainda esse ano. E eu estou trabalhando em cima da meta sonho e eu ainda vou realizá-la. Podem esperar. Isso faz parte do mindset de mudança. E aí eu trouxe o método. O meu método se chama lucro real. Nós vamos falar de um ponto específico que é sobre a unicidade. Unicidade é aquilo que te torna único. Aquilo que ninguém pode fazer como você. E é isso que vai te trazer realmente lucratividade para os seus negócios. A mudança de mindset já deu para entender. Quando a gente fala do mindset fixo, é quando eu me frustro diante as adversidades, como foi com o Francisco, como infelizmente foi com o meu irmão. E o mindset de crescimento é o inverso. As dificuldades, elas me ajudam a crescer. Eu gosto de desafio. É esse mindset do crescimento que vai nos levar cada vez mais adiante. E é isso que a gente tem que ter sempre em mente. Posicionamento é aquilo pelo qual você é contratado, é o seu tema, como as pessoas te contratam. Mas existe algo muito mais profundo, que é o propósito. O propósito está ligado às raízes. O propósito está ligado ao seu porquê, aquilo que te move verdadeiramente. E dentro do propósito está o método. Sem esse método, sem algo claro de como você vai levar a sua mensagem adiante, você não consegue ter os resultados que seriam os esperados, você não consegue alcançar o seu objetivo. Sem um método,
você não é mais do que você não tem mais do que uma intenção romântica. Então, é o método que conecta essa sua intenção aos resultados. Por isso que ele é tão importante. Falando ainda sobre a mudança de mindset, o que é importante? Não seja simplesmente um vendedor de informações. O ChatGPT já vai fazer isso, vai ter muita gente vendendo informações por aí, faça muito além. Seja um agente de mudança, traga valor, né? Que o emocional, que é algo infinito, seja o mais relevante no conteúdo que você está entregando. Seja uma palestra, seja uma mentoria, seja o que for. E falando em propósito ainda, o que a gente tem em comum entre essas marcas aqui? Além dos bilhões, é claro. Todas elas estão baseadas numa entrega, não há produto físico. E a pergunta que fica aqui é, e a sua entrega? Como é que está a sua entrega? E aproveitando ainda o trocadilho, a marca mais amada hoje do Brasil, falando da entrega, é o iFood. Então, a entrega é o mais relevante, a entrega é o que vai fazer com que você realmente seja notado como alguém diferenciado no mercado. Seja único. O aplauso, o lucro é o aplauso de uma entrega inesquecível. Que a sua entrega fale por você. Que a sua entrega não seja simplesmente o conteúdo, mas a forma que você se coloca, a sua história, as suas cicatrizes também, aquilo que você traz de relevante na sua essência é o que vai te tornar único, é o que vai se diferenciar cada vez mais no mercado. Seja lucrativo. Quem é memorável não disputa preço. Mantenha o seu valor, não negocie o seu valor. Conteúdo gratuito não é brinde. Você pode fazer uma palestra grátis, mas tenha preparado o seu pitch de venda, tenha preparado o seu material, né? Engaje ali para você vender outros produtos, ter outras ocasiões, outros momentos. E aí a pergunta que fica, e se o cliente me pedir um desconto? Eu não sei falar não sei não dar um desconto. E aí eu te pergunto, se ele te pedir um beijo, você daria? É sobre isso que estamos falando, sobre o seu posicionamento, sobre o seu valor. E o Francisco, afinal de contas, que estava a ponto de fechar o seu negócio, o que aconteceu com ele? O Francisco mudou o seu mindset. O Francisco utilizou agora o mindset de crescimento. E aquela queda trouxe as ferramentas e aprendizados para que ele pudesse chegar num lugar muito mais longe, ter um negócio muito melhor e próspero do que foi o seu primeiro. E a frase dele é essa: aonde muitos viram um fim, eu vi o espaço que faltava para construir o meu maior sucesso. E já chegando para o final, se você não conhece ainda, fica uma dica aqui para você assistir esse filme, A Procura da Felicidade. É um filme incrível, que fala sobre transformação, fala sobre mudança de mindset, fala exatamente sobre tudo que nós estamos falando aqui, e aqui tem um trecho muito breve. Se tem algo que eu aprendi na minha caminhada, é que a vida vai te testar, que vai testar forte. Eu já chego no fundo do poço sem dinheiro, sem casa, carregando meu filho pela mão enquanto tentava segurar minha própria esperança. Mas mesmo quando tudo parecia impossível, eu repetia para mim mesmo, não desista. Houve dias em que eu dormi em abrigos, noites em que chorei escondido, mas cada manhã era uma nova chance. Eu sabia que se eu continuasse tentando, uma porta ia se abrir, e ela se abriu não de uma vez, mas aos poucos, com cada esforço, cada escolha, cada sacrifício. Hoje, quando olho para trás, vejo que a felicidade que eu tanto procurei não estava só no final da jornada, mas no ato de continuar caminhando. Se eu puder te deixar uma mensagem é essa: nunca deixe ninguém te dizer que você não é capaz, nem mesmo você. Continue. A sua vitória pode estar a um passo. Motivação vem sobre motivo e ação. Motivo é o seu propósito, é o seu porquê. E a ação, aí sim, é o seu conteúdo, é a sua dedicação, a sua disciplina. Que essa junção seja o resultado que você espera, o resultado que você almeja. Eu não sei qual é a sua motivação. Talvez a sua motivação seja a sua família, seu cônjuge, seus pais, os seus filhos. Mas, sobretudo, que a sua motivação possa ser acordar todos os dias pela manhã, olhar no espelho e falar: hoje eu vou levantar e eu quero dar o meu melhor. Hoje eu vou ser a minha melhor versão. Que a sua motivação esteja em ser essa sua melhor versão e trazer os resultados que são esperados. Ser milionário, ter muito dinheiro vai ser uma consequência. Que você tenha muito sucesso e conte comigo. Tamo junto. Muito obrigado. Boa tarde.